Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aleph Maurício, falo aqui de Gramado. O que eu quero falar para você hoje? Que muitas das vezes o Senhor Jesus, Ele fala com a gente no silêncio. Quando a gente está em silêncio e ouve a voz dEle. Antes de eu ler o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, eu quero que você faça essa oração comigo. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu Deus, que essa luz que é a Tua palavra venha iluminar os nossos caminhos, iluminar os nossos pensamentos, trazer visão para os nossos olhos. Meu Deus, e que através da fé, que é a certeza, venha trazer à existência aquilo que não existe. Toma a vida de todos em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Gente, o que acontece? Era uma vez um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele tinha um relógio muito valioso. Esse relógio tinha um valor sentimental para esse fazendeiro, para você entender como o Senhor Jesus ele fala com a gente em silêncio. Então o que acontece? Esse fazendeiro entrou no celeiro com esse relógio e, sem querer, ele acabou perdendo esse relógio que era valioso. Não tinha um valor monetário, mas tinha um valor sentimental. Era aquele relógio que foi passado de bisavô para o vô, do vô para o filho, e do filho, que era o pai dele, tinha passado para ele. Então tinha um valor sentimental enorme. E sem querer ele acabou perdendo esse relógio, certo? E daí ele começou a procurar esse relógio dentro do celeiro, procurou e acabou não encontrando esse relógio. E daí ele desistiu. Quando ele saiu do celeiro, ele encontrou um grupo de crianças brincando ali. E daí ele chamou esse grupo de crianças e falou assim: eu perdi o meu relógio dentro desse celeiro, e quem encontrar o meu relógio, eu vou dar uma recompensa para quem encontrar esse relógio, que para mim tem um valor muito sentimental. Beleza. As crianças entraram no celeiro e começaram a procurar palha para um lado, palha para o outro, e aquele barulho, aquele alvoroço, né? A criançada querendo encontrar aquele relógio. Passou alguns minutos e não conseguiram encontrar aquele relógio. E daí o fazendeiro falou assim: vocês voltam para a casa de vocês e amanhã vocês voltam aqui para procurar o relógio, e quem encontrar eu vou dar a recompensa. Daí todo mundo foi embora, só que ficou uma criança ficou. E daí essa criança falou assim: o senhor me dá 2 minutinhos, que eu prometo para o senhor que eu vou encontrar esse relógio, que eu quero essa recompensa. E daí o fazendeiro, ansioso para querer aquele relógio, triste já porque tinha perdido o relógio, deixou que o jovem rapaz fosse procurar o relógio. Um só rapaz. Passado 2 minutos que esse rapaz entrou no celeiro, ele volta com o relógio na mão, deixando aquele fazendeiro alegre, deixando aquele fazendeiro feliz por ter encontrado aquele relógio. E daí o fazendeiro pegou e deu a recompensa para ele: toma aqui sua recompensa, muito obrigado. Só que daí o fazendeiro ficou com uma dúvida, Poxa, ele tinha procurado o relógio, aqueles jovens todos tinham procurado o relógio, e ele sozinho conseguiu encontrar aquele relógio. Então o fazendeiro perguntou para ele como foi que ele só conseguiu encontrar aquele relógio. E foi que o rapaz disse. Ele falou assim: foi simples. Eu entrei no celeiro sozinho, fiquei sentado no meio do celeiro, fechei os meus olhos e fiquei em silêncio, escutando o barulho do tic-tac, em silêncio, tic-tac, 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 até que ele foi
colocou a mão e encontrou o relógio. E daí o fazendeiro entendeu, né, que ele, em silêncio, conseguiu encontrar aquele relógio. E na nossa vida, trazendo para a nossa vida, às vezes a gente se enche de problema, se enche de ansiedade, de preocupação, de medo, se enche de dúvida, e a gente acaba não escutando o quê? A voz do Senhor Jesus. Barulho para cá, barulho na área financeira, barulho na saúde, barulho no casamento, muito barulho, e a gente não acaba ficando em silêncio, que muitas das vezes o Senhor Jesus quer que a gente fique em silêncio para ouvir a voz dele. Foi isso que esse rapaz fez. Ele ficou em silêncio para escutar o barulho do tic-tac. Ou seja, o Senhor Jesus, muitas das vezes, ele quer que a gente fique em silêncio em meio a tantos problemas, que não é fácil a gente ficar em silêncio, mas é isso que o Senhor Jesus, muitas das vezes, ele quer, escutando só a voz dele. E eu tenho certeza que você que está passando por algum problema precisa fazer isso, precisa ficar em silêncio e escutar a voz do Senhor Jesus. E olha o que diz a palavra dele. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Se você quiser pegar sua Bíblia e ler juntamente comigo, para você entender mais um pouco sobre do que é ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus, tenho certeza que você vai entender e colocar em prática isso que foi dito na palavra de Deus. Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então tinha duas irmãs, uma se chamava Marta e a outra se chamava Maria. Dentre essas duas irmãs, Maria rapidamente se ajoelhou, se sentou aos pés do Senhor Jesus para ouvir a voz dele. São duas coisas: ou a gente fala com o Senhor Jesus, ou a gente fica em silêncio e ouve a voz dele. E diz mais assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude, diz ele que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, no momento difícil que a gente está passando na nossa vida, a gente tem duas escolhas só. Ou a gente ouve, ou a gente não ouve. Ou a gente deixa os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor Jesus, ou a gente anda preocupado, ansioso, pensando no problema, pensando naquilo que está tirando a nossa paz, quando na verdade a gente deve ficar em silêncio e ouvir a voz do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando o Senhor Jesus ele entrou naquela casa, entrou naquele lugar, havia muitas coisas para fazer, muitas coisas. Havia café para servir, água para servir para os discípulos, a organização, enfim, muita coisa, muita coisa. E às vezes na nossa vida, a gente se preocupa com essas coisas, a gente se preocupa em fazer muitas coisas e não ser para o Senhor Jesus. Vou fechar aqui, porque o que acontece? A gente tem essa preocupação, essa ansiedade de fazer
fazer isso, fazer aquilo, fazer mais, fazer para os outros, fazer para o homem, fazer para fulano, para ciclano, fazer para o filho, fazer para o marido, e deixa de ser, que é o principal. E é isso que o Senhor Jesus quer que você seja. Ele não quer que você faça, Ele quer que você seja. Ou seja, Ele não quer que no momento em que Ele está falando com você, você replique aquilo que Ele está falando ou fale algo. Ele quer que você escute a voz dEle, mesmo passando por problemas difíceis na sua vida. Está dando para entender? Ou seja, o Senhor Jesus, Ele quer que você seja e não faça. E você tem que trazer isso para a sua vida. Você tem que trazer isso para o seu dia a dia. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não olhe para o problema. Olhe para aquele que pode solucionar aquele problema. Não olhe para a dificuldade. Olhe para quem pode te ajudar a superar aquela dificuldade, que é o Senhor Jesus. Amém, pessoal? É o Senhor Jesus. A única pessoa que pode te ajudar nesse momento é o Senhor Jesus. E às vezes você fica ansioso para falar, para pedir. Só que antes, Deus, o Senhor Jesus quer que você ouça a voz dEle. Ouça o que Ele tem para falar para você. Amém, pessoal? Então, assim, essa é uma palavra que eu creio que vai ajudar muito na sua vida. É algo que vai te ajudar a superar o seu medo, o seu complexo. Algo que vai superar as suas dúvidas, tirar suas dúvidas, tirar os seus medos, suas preocupações. Por quê? Porque isso acontece nos dias de hoje. Tem pessoas que, diante de um problema, diante de uma situação, ela prefere tentar resolver aquele problema com a força do braço, tentar fazer de acordo com o pensamento dela, com o entendimento dela. Só que na verdade o Senhor Jesus, Ele quer que você escolha agora a boa parte, que é o que? Se ajoelhar aos pés dEle, sentar aos pés dEle e ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus. O que Ele tem para falar para você? Se você não parar para ouvir, você não vai saber qual a vontade de Deus, do Senhor Jesus. E sempre, toda vida, a vontade do Senhor Jesus sempre vai ser a melhor na sua vida. Aleph, como é que eu faço para me escutar a voz do Senhor Jesus? É como está aqui, ó. Maria escolheu a boa parte. Ela ficou em silêncio aos pés do Senhor Jesus. E hoje em dia, ficar em silêncio aos pés do Senhor Jesus é você entrar no seu quarto, ir na igreja, enfim, tirar um momento para você meditar na palavra de Deus. Porque você não vai abrir a boca para falar, você não vai ouvir ninguém falando do seu lado, não vai ter nada atrapalhando você, e você vai meditar na palavra do Senhor Jesus e através da palavra o Senhor Jesus vai falar com você e você vai escutar a voz dele, e aí sim você escolheu a boa parte. Amém, pessoal? Espero que esse vídeo tenha de certa forma ajudado você. Você que não me conhece, meu nome é Aleph Maurício, meu Instagram é @AlephMauricio7. Eu sempre vou estar postando vídeos aqui para, de certa forma, espalhar as boas novas, as boas notícias, que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus livre você de toda a tragédia, livre você da doença, livre você do roubo, livre você da doença na alma, da doença espiritual, e que Deus abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Amém.